Muito bem, estamos de volta rapidamente aqui com os donos da bola. Hoje está se explicando mais uma vez. Estamos nesse cenário aqui provisório, porque teremos o debate na terça-feira. Então, durante alguns dias, faremos os donos da bola daqui do estúdio 18B. E aí, dentro em breve, a gente volta para o grande estúdio dos donos da bola. E aí, com alguma remodelagem feita e tal. Olha, o Atlético visita o Grêmio. Estava aqui, o pessoal meio pessimista aqui com esse jogo e tal. Se o Atlético conta com o retorno do Fred, são 3 dúvidas que o Marcelo Oliveira tem para montar esse time. Juntando com quem está no DM, nossa, é um time no DM. Veja aí. Depois de ficar de fora por 2 partidas, Fred está de volta e com fome de gols. Vai ser bom para mim, porque eu fico sofrendo lá de fora, sem jogar. E tô louco aí para fazer gols aí no domingo e ajudar a nossa equipe. Se por um lado o Atlético conta com o retorno do atacante Fred, por outro são 3 dúvidas importantes. O goleiro Vitor, o lateral direito Marcos Rocha e o volante Rafael Carioca vão ser reavaliados pelo departamento médico e podem ser baixas preocupantes antes de um confronto direto por 2 times que estão na parte de cima da tabela. Lesões acontecem em todos os times. O diferente é que nosso elenco é muito bom. Acho que quem entrar vai dar conta do recado. É claro que são jogadores muito importantes para a equipe. Tanto o Rafa, como o Marcos, quanto o Vitor. São jogadores que dispensam comentários. Mas temos jogadores à altura que podem resolver. Para dar uma ideia da importância do jogo do domingo, 3 pontos separam o 6º colocado Grêmio do Atlético, que é o vice-líder. E uma combinação de resultados pode deixar o Galo na liderança da competição. O mais importante é a gente manter o equilíbrio, manter o foco aí para a gente fazer um grande jogo lá contra o Grêmio. É o famoso jogo de 6 pontos para a gente. Fazer de tudo para a gente conquistar uma vitória, para a gente alcançar essa tão esperada liderança. Eu estou notando, o Fred está emagrecendo, hein? O Fred está emagrecendo, estou notando isso aí. Ô, Eduardo, se você entender como pertinente o tema, por gentileza, monte o time do Atlético, embora não seja o treinador, para o jogo contra o Grêmio. Me explica, por que esse pessimismo com esse jogo contra o Grêmio? Seu, do Cadu, do Léo? Tô com medo e tal. Por quê? Ô Everton, é difícil, complicado montar esse time. Eu acho que os 3 não jogam, apesar do Atlético não ter confirmado, cravado ainda. Mas o Wilson é o substituto, porque o Giovani também não joga. O Carlos César não tem comprometido quando entrou no lugar do Rocha. Aliás, vinha jogando. E o problema vai ser o meio, porque a gente falava na possibilidade de 3 volantes. E até no início da semana a gente falava, não vai ter problema, porque o Carioca já cumpriu suspensão. Entra o Lucas Cândido, só que o Carioca não deve jogar. E para ele escalar 3 volantes, ou ele improvisa alguém, ou ele pega menino da categoria de base, que eu acho um jogo muito cascudo em Porto Alegre para ele fazer isso. Então eu colocaria com Donizete, Lucas Cândido e lá na frente o Robinho, o Prato, o Michael Suel e o Fred. Ou então ele pode abrir mão de um desses 3 para colocar algum jogador que recomponha melhor, talvez o Carlos, que eu não faria. Estou pensando com a cabeça do Marcelo. O próprio Otero, né? O próprio Otero. Mas você falou em pessimismo, eu estou pessimista sim. Eu acho que vai ser complicado. O Grêmio tem desfalques. O Maicon não deve jogar, Jeromel está suspenso. Esse é um baita desfalque para o Grêmio. Mas é uma história muito parecida com a do primeiro turno. O Grêmio veio aqui com o Atlético todo desfalcado, quebrado, venceu 3-0, o jogo é lá. Vai ser encarado como uma final de campeonato. Mas aí eu vou perguntar ao Cadu o seguinte: o Grêmio joga melhor quando joga no contra-ataque. Ele joga melhor. E aí não é um comentário vago e tal, não. Porque eu ouço muito as rádios lá do Sul e é meio que um negócio que a turma defende. O Grêmio joga melhor no contra-ataque. É uma arma muito poderosa do Roger. Na sua opinião, o Marcelo vai para cima, joga como jogou exatamente contra o Palmeiras, fechadinho, até porque tem desfalques, ele tem que respeitar isso, entender e respeitar também o adversário. Eu estou falando aqui de pessimismo e tal, pode parecer brincadeira, mas é um jogo, eu acho, muito mais difícil do que, de repente, enfrentar um Corinthians na arena. Porque eu acho o Grêmio um time mais matreiro. E o momento do Grêmio é melhor. É claro que nenhum time pode contar com isso que eu vou dizer agora, e o Atlético tem condições de enfrentar qualquer um de igual para igual. Agora dá para dizer que o Galo deu um pouquinho de azar desse jogo acontecer depois do período Olimpíada, né? Porque o Grêmio perdia demais sem o Wallace e sem o Luan.
Perdia bem mais do que o Atlético sem o Douglas Santos. Porque o Douglas Santos é um ótimo jogador, mas o Galo tem o Fábio Santos, que é praticamente do mesmo nível. O Grêmio realmente é outro time sem esses dois jogadores do meio para frente. O Wallace faz o elo ali entre o meio e o ataque, o volante que agrega muito ali, num sentido bem amplo, e o Luan é o craque do time. Então, apesar de o Grêmio também ter desfalques consideráveis, esses dois que o Pan citou, o Jeromel, o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro hoje, eu acho que do meio para frente, Everton, vai estar com um time muito interessante, porque o Grêmio, ao contrário do Atlético, ali do meio para frente, ele tem a conta do chá. Ele tem um time titular muito bom, mas não tem tantas opções boas no banco. Então, sem o Luan, sem o Wallace, o Grêmio sente muito. Como esses dois vão jogar, o Everton vai jogar, andou machucado recentemente, voltou tem pouco tempo, o Douglas vai jogar, o Bolanhos vai jogar. Então, o quarteto titular, a parte mais criativa, a parte da habilidade, da técnica do Grêmio, vai estar praticamente completa. Porque vai jogar com... Um Atlético com a defesa toda ela quebrada. Então, Ronaldão Emoção lá atrás. Ronaldão Emoção agora, o Apolo? Ronaldão Emoção. Inclusive, ele pode... um aspecto até tático interessante, porque ele tem tanto o Luan quanto o Bolanhos, podem fazer a linha de 3, podem jogar mais recuados e, ao mesmo tempo, podem ser falso 9. Então pode ter um dinamismo muito grande ali no ataque do Grêmio. Por exemplo, com o Luan começando aberto de um lado, o Everton começando aberto de outro, o Douglas como um armador e lá na frente o Bolanhos. Só que o Bolanhos trocando com o Luan o tempo todo. Né? E a zaga com o Ronaldo, por exemplo, que nesse combate assim, de jogadores habilidosos tem certa dificuldade, pode sentir um pouco. Então, eu acho que as circunstâncias tornam o jogo ainda mais difícil que já seria. Os desfalques do Atlético, o fato de o Grêmio estar com o Luan e com o Wallace de volta, acho que vai ser um desafio bem complicado, sim. E é legal isso que o Panzi falou, você também colocou na hora de chamar ali para ele. Esses desfalques dificultam para que o Atlético jogue com 3 volantes. Né? Será que ele vai com um quarteto por causa disso? Será que ele coloca o Otero na vaga do Prato, por exemplo? Não seria um volante? Claro que não, mas um cara que recompõe mais leve, talvez. O Gomide acompanha diariamente o Atlético, vai falar daqui a pouco. Antes eu preciso mandar 2 abraços aqui rapidamente para Ingrid da Silva, que é filha do Ricardo Pires, que é gerente da Otton de Carvalho, que é uma grande parceira nossa aqui. Então, um abraço, um beijo para você, Ingrid. Um abraço, então, para você também, grande Ricardo Pires, gerente da Otton de Carvalho. Muito obrigado. Quem quer um abraço aí, ô Capiroto? Fernanda Arantes, da TV Cruzeiro, simpatia pura. Beijo para você, muito obrigado pela audiência também. Léo Gomide, como é que você acha que o Marcelo vai... Não tem. Espera aí, eu preciso chamar um break, daqui a pouco você fala, porque eu preciso segurar a audiência, porque quando você fala, a audiência sobe. Intervalo, 2 minutinhos só, a gente já volta. Não saia daí. Os donos da bola.